Bem-vindas e bem-vindos a esta exploração. Hoje a gente vai analisar como os mitos e símbolos ancestrais que muitas vezes parecem peças de museu, né? Na verdade, continuam bem vivos, pulsando dentro de nós. É verdade. A nossa fonte hoje é um capítulo fundamental de O Homem e seus Símbolos. Especificamente aquela parte escrita pelo Joseph L. Henderson, sabe? Sobre os mitos antigos e o homem moderno. Um texto excelente, muito rico. E qual que é a nossa missão aqui? Investigar como essas narrativas, essas imagens primordiais, tipo, desde rituais tribais até contos de heróis, como elas ainda moldam nossa psique, como aparecem nos sonhos, influenciam comportamentos sociais, tudo isso, claro, com a lente da psicologia analítica do Jung. Então tá, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, por que será que a gente tem essa tendência, né, de ver mito como, sei lá, superstição? O Henderson argumenta que, na verdade, a arqueologia, a história das religiões, a antropologia, elas mostram justamente o contrário. Exato. Mostra uma persistência incrível dessas formas simbólicas. Elas não estão separadas da vida moderna como a gente às vezes imagina. Não mesmo. E é aí que a visão do Jung se torna, assim, crucial. Ele postulou que a mente humana tem a sua própria história profunda. A nossa psique carrega traços ancestrais. É o que ele chamou de inconsciente coletivo. Aquela herança psicológica que a gente compartilha, né? Mesmo sem saber. Isso. E aí a gente reage a esses símbolos antigos, especialmente através dos sonhos, onde eles meio que emergem espontaneamente, sabe? Como se fossem mensageiros dessa camada mais profunda. E isso não é só teoria, né? A gente vê reflexos disso no dia a dia. Por exemplo, ele cita que em tempos de guerra, por que será que o interesse por épicos como a Ilíada de Homero parece ressurgir? É porque toca em algo arquetípico sobre o conflito, né? Uma ressonância que vai além do tempo ou da cultura específica. Exatamente. Ou, sei lá, pensemos no Natal. Mesmo quem não tem uma crença religiosa, assim, formal, pode se sentir tocado pelo simbolismo do renascimento, da luz que volta no inverno. Sim, sim. Isso ecoa festas de solstício, muito mais antigas. Mostra como esses padrões se adaptam, mas eles persistem. Persistem. E a Páscoa, que você tinha comentado antes, é outro exemplo interessante. A história de Cristo, nascimento, morte e ressurreição tem paralelos com mitos de deuses que morrem e renascem ciclicamente, tipo Osíris, Orfeu. Mas o texto aponta uma diferença chave. A ressurreição cristã é apresentada como um evento único, histórico, final. Não é um ciclo eterno da natureza. E talvez por isso, né, aqueles elementos claramente pagãos, como ovos e coelhos, que são símbolos universais de fertilidade, do ciclo que se repete, Sim. foram incorporados na celebração. Parece que eles preenchem uma necessidade psicológica por essa ideia de renovação constante. Algo que talvez a singularidade da ressurreição cristã por si só não suprisse da mesma forma. Faz sentido. Totalmente. Os símbolos não morrem, eles se transformam. Buscam novas formas de expressão. O trabalho do analista, ou mesmo da autorreflexão atenta, é tentar decifrar essas mensagens simbólicas que emergem. Elas são vitais para o nosso equilíbrio psíquico. E acompanham a vida toda. Exato. Acompanham as grandes fases: infância, adolescência, maturidade, velhice. Cada uma com seus desafios e potenciais de transformação. Isso leva a gente para um dos mitos mais universais, o do herói. Seja na Grécia, Roma, Idade Média, tribos indígenas, contos de fadas, até nos nossos sonhos, né? A estrutura básica se repete muito. Se repete demais. Nascimento humilde ou especial, uma força precoce, ascensão rápida, a luta contra o mal. E muitas vezes a queda, né? Aquele orgulho excessivo, a híbris, que leva à morte ou traição. Exato. E psicologicamente, o que essa jornada representa? O texto do Henderson sugere que ela espelha o desenvolvimento da consciência do ego. Aquela parte de nós que diz eu. O processo de se diferenciar do fundo inconsciente. Isso. Descobrir as próprias forças e, o que é fundamental, reconhecer as próprias fraquezas, os limites. É a construção da identidade individual, né? E aquelas figuras que ajudam o herói. Os mentores, tipo Atena ajudando Perseu, Merlin guiando Arthur.
Qual o papel delas? Essas figuras tutelares ou guardiãs são fascinantes. O Henderson aponta que elas podem simbolizar a psique total, o que Jung chamou de self. A nossa totalidade psíquica. Isso, o centro organizador, que inclui consciente e inconsciente. Esse self oferece suporte ao ego, que ainda é frágil no começo, nas suas tarefas iniciais. E a morte simbólica do herói, que é comum em muitos mitos. Sim. Pode marcar justamente a conquista de uma maturidade, onde essa tutela externa não é mais tão necessária. O ego se fortaleceu e integrou algo dessa sabedoria maior. O texto usa um exemplo muito bom dos índios Winebagos para mostrar como a própria figura do herói parece evoluir refletindo estágios do desenvolvimento da personalidade. Começa com o trickster, o trapaceiro. Sim, o trickster é a figura inicial, primitiva, infantil, dominada por impulsos, apetites, quase amoral. Tipo o coiote das lendas nativas, o Loki nórdico, ele é caótico, mas também criativo. Uhum. Depois, essa figura evolui para algo mais socializado, construtor de cultura, como a lebre no mito Inebago, ou Prometeu trazendo fogo. Certo. Eventualmente, chega-se a heróis mais humanos, que enfrentam perigos sociais e lutam com a própria sombra, com o risco da híbris, como os gêmeos míticos que, de tão poderosos, precisam ser sacrificados ou contidos para restaurar o equilíbrio. Nossa, que interessante essa progressão. Mostra um amadurecimento psicológico, né? Do puro instinto à integração social, ética. Exatamente. E essa mesma progressão pode aparecer em sonhos de pessoas comuns hoje? Especialmente se tem alguma imaturidade psicológica ali para ser resolvida. Com certeza. O Henderson analisa o sonho de um homem de meia idade que se sentia ainda meio adolescente, sabe? Ele sonha que está num teatro assistindo uma peça. Primeiro, surge um macaco branco. O trickster infantil. Provavelmente. Ele associa a infância não vivida plenamente. Talvez o trickster pedindo integração. Depois, a peça é sobre um marinheiro sofrendo provações, evocando a disciplina, os desafios da adolescência, da socialização. Entendi. E o homem de preto que aparece depois? Essa figura é chave. Remete ao conceito junguiano da sombra. Aqueles aspectos da nossa personalidade, que a gente reprime, nega, muitas vezes negativos, mas que também contêm energia vital, criatividade. E o herói precisa integrar isso. Precisa confrontar e integrar a sombra, em vez de ficar projetando nos outros. No sonho, tinha também um jovem bonito no altar, pronto para o sacrifício. Talvez o idealismo juvenil que precisa morrer um pouco para dar lugar a uma visão mais realista, madura. Evitar a queda pela híbris, né? Como Ícaro. Faz sentido. E o sonho terminava com ele hesitando em descer uma escada, com medo, e uma mulher o encorajando. Isso teria a ver com a dificuldade de trazer essas coisas para a vida real? Exatamente. A escada representa a descida para a realidade concreta. A mulher que encoraja pode simbolizar a ânima, a imagem interior do feminino na psique masculina. Ela funciona como uma ponte para o inconsciente, mas também para o relacionamento, para a vida afetiva. Entendi. O sonho mostra essa luta para sair do teatro interno e aplicar as lições na vida. O Henderson também menciona rápido outro padrão heróico comum em sonhos masculinos, o resgate da donzela em perigo, Ah, sim. que muitas vezes simboliza a necessidade de libertar a própria ânima de uma imagem materna talvez dominadora ou de projeções idealizadas. Então, o mito do herói é essa jornada essencial do ego para a autonomia, para a integração, culminando não em poder pelo poder, mas em contribuição, em individuação, certo? Precisamente. E isso nos leva, assim, naturalmente ao próximo grande arquétipo que o Henderson discute, o da iniciação. Ah, interessante. Se o herói foca na separação e fortalecimento do ego, A iniciação trata de reintegrar esse ego de forma madura, seja na comunidade, seja na totalidade psíquica. como que funcionam esses rituais de iniciação que a gente vê em culturas tradicionais? Frequentemente, eles afastam os jovens dos pais, né, especialmente da mãe, para integrá-los à tribo, ao grupo de adultos. É como se fosse para curar a ferida da separação da infância, através de uma morte e renascimento simbólicos. Uhum. O grupo, o totem, os anciões,
Ele se torna um segundo útero ou pai simbólico, transmitindo os valores, os conhecimentos coletivos. E qual a diferença fundamental de atitude entre o herói e o iniciado? Essa é a crucial. O herói busca o sucesso pela força, pela conquista ativa. O iniciado, ao contrário, precisa renunciar à vontade, à ambição pessoal. Ah, Ele deve se submeter à provação, seja jejum, isolamento, dor, aprendizado de segredos. É preciso aceitar uma morte simbólica do ego infantil para poder renascer num novo estado de consciência conectado a algo maior que si mesmo. o texto traz um sonho que ilustra isso bem, né? Aquele do jovem que escala a montanha. Sim. O jovem de 25 anos sonha que escala uma montanha um esforço tipicamente heróico. Mas lá no topo não tem tesouro nem princesa. Tem um altar e um sarcófago com a própria estátua dele. Nossa, uma imagem de morte simbólica bem clara. Exato, ele se sente deprimido. Mas aí um padre encapuzado revive com um disco solar. A mensagem é: o objetivo não era a conquista pessoal, a escalada, mas sim a transformação através da humildade, da submissão a um poder transcendente, que é o rito no altar. E a iniciação feminina? Tem características diferentes? O Henderson observa que, tradicionalmente, a iniciação feminina pode envolver uma fase inicial de maior passividade aparente, uma conexão com os ciclos naturais, como a menstruação vista como uma obediência ao poder criador da vida. Entendo. No entanto, também existem provas de força, resistência, sacrifício, que ajudam a afirmar a individualidade feminina, talvez libertando-a de laços puramente pessoais para encontrar uma função mais consciente e individual no mundo. Tem uma dinâmica interessante aí. Sim, enquanto o masculino pode precisar sacrificar a independência pela relação, o feminino pode precisar se libertar de laços pessoais para afirmar sua função individual. É uma generalização, claro, mas aponta para dinâmicas arquetípicas. Falando em relação, a iniciação muitas vezes culmina simbolicamente no casamento sagrado, né? A união dos opostos. Isso aparece em sonhos também. Sim, e pode gerar ansiedade. O Henderson cita o sonho de um homem que tinha medo do casamento por receio de ser dominado, talvez pela imagem materna. Certo. Ele sonha com uma dança ritual com espadas que termina em alto sacrifício, mas ele recusa. Mostra o medo dele de abandonar o egocentrismo infantil pela mutualidade. E para a mulher, a ansiedade pode ser outra. Pode. Ele menciona o sonho daquela mulher que resiste ao anel de casamento oferecendo a mão direita, a consciente, social, em vez da esquerda, que seria a inconsciente, natural. Sugere um medo de perder a própria identidade numa estrutura vista como restritiva. Interessante. E como a mulher moderna, talvez numa cultura que supervaloriza o racional, pode redescobrir e integrar aspectos mais instintivos, corporais da feminilidade. Henderson relata um sonho poderoso de uma jovem. Ela está numa fila para a guilhotina e se aproxima calmamente. Nossa, A interpretação sugere que ela estava pronta para sacrificar a vida vivida excessivamente pela cabeça, pelo intelecto, para poder descobrir e integrar o corpo, o instinto, a natureza, um renascimento feminino. é quase como o conto da Bela e a Fera, que ele também analisa. Exatamente. Esse conto é uma ilustração perfeita disso. A Bela, muito ligada ao pai, né? Um amor mais espiritualizado. Ela pede a Rosa. Um desejo que a leva para a fera. Isso, um desejo inconsciente que a coloca sob o poder da fera, que representa o lado animal, instintivo, talvez assustador do masculino. E dela mesma. Ao aprender a amar a fera pela bondade interior, apesar da aparência, a Bela se liberta da dependência paterna idealizada. E integra espírito e natureza. Exato. Intelecto e instinto, num amor mais completo, mais maduro. E essa necessidade de integrar o animal, o instintivo, aparece em outros sonhos femininos que ele cita? Sim, como a mulher que acalma um touro cantando, mostrando um relacionamento confiante com o Eros. Ou a mulher na menopausa que dança com homens macacos. O trickster criativo de novo. Isso, e ela ganha poder de cura, um renascimento espiritual. Ou aquela cujo lado criativo se manifesta com uma criatura híbrida, uma fera
que precisa ser amada, integrada, superando uma autoimagem talvez ingênua demais. Essa integração entre natureza, instinto e espírito lembra muitos mistérios antigos, como os de Dionísio e Orfeu. Sem dúvida. Dionísio representa essa imersão na natureza primordial, na fertilidade, no êxtase que dissolve o ego individual. E Orfeu? Orfeu, por outro lado, é o músico profeta, o mediador que harmoniza os opostos através da arte. Ele está ligado ao ciclo de vida e morte da natureza, mas de forma mais sublimada. É o bom pastor que pacifica as feras interiores. E como esses temas podem se mesclar, por exemplo, com a tradição cristã, nos sonhos? O Henderson analisa sonhos de uma mulher em análise que mostram bem essa busca por integração. Num sonho, ela está numa caverna mortuária, tipo uma iniciação. Vê cruzes vermelhas Cristo sobre discos dourados, um símbolo pré-cristão, encontra um curador que pode ser o analista Orfeu Cristo e é purificada. Uau! Os sonhos seguintes mostram a busca por algo que talvez ela sinta que falta em Cristo, um renascimento na natureza, conexão com São Francisco e até um eco mítico mais antigo, criança, touro, flecha dourada. Lembra o sacrifício do touro por Mitras? Exato, ou ritos dionisíacos, reflete essa tentativa de reconciliar diferentes camadas simbólicas dentro de si. Pagão, cristão, renascimento cíclico, ressurreição única. Entendi. E a iniciação, no fim das contas, também prepara para a última grande transição, que é a morte. Sim, como nos mistérios de Eleusis. A morte é vista não como um fim absoluto, mas como mais uma passagem que exige preparação, humildade e transformação interior. É um tema recorrente nesses arquétipos todos. Além do desenvolvimento do ego com o herói e da integração com a iniciação, o Henderson aborda um último conjunto de símbolos, os de libertação e transcendência. O que eles significam? Eles apontam para a superação de estados limitantes da consciência para alcançar o potencial pleno do self, o centro da personalidade. Jung chamou essa capacidade de criar uma nova síntese, para além dos opostos, de função transcendente da psique. E quais seriam alguns desses símbolos? Bom, no nível mais arcaico, a gente tem o xamã, a capacidade dele de voar em espírito, muitas vezes como um pássaro, é um símbolo primordial de transcendência, de se elevar acima do mundo comum. Pássaros, em geral? Sim, pássaros em geral simbolizam a intuição, o pensamento, a conexão com esferas espirituais. Outro símbolo poderoso é a jornada solitária, a peregrinação, um movimento de liberação de velhos padrões, guiado pela intuição ou por uma figura sábia. Isso ressoa muito nas transições da vida, né? Como na meia-idade, quando as soluções externas já não bastam. Exatamente. O texto descreve um sonho interessante sobre isso, que envolve madeira antiga e animais. Ah, sim. O da mulher que encontra madeira neandertal. Isso, uma conexão com o inconsciente primitivo. Ela viaja só, vê um vulcão extinto, talvez um trauma passado superado, e porquinhos da Índia. Animais anfíbios. Exato, que vivem entre a água e a terra. Esses animais que transitam entre dois mundos são símbolos frequentes de transcendência, da capacidade de mediar entre consciente e inconsciente. Ela buscava uma lei humana mais profunda, para além das convenções da cultura dela. A serpente também é um símbolo muito importante nesse contexto, não é? Fundamental, ligada à terra, ao tônico, mas também à cura, pensa no bastão de Esculápio, e à renovação pela troca de pele. Certo. E o caduceu de Hermes, com as duas serpentes entrelaçadas no bastão, que originalmente era um falo, depois ganhou asas, é uma imagem poderosíssima. Integração total ali. Total. Junta o instintivo, o terreno, as serpentes, com o transcendente, as asas. Mediado pela consciência, o bastão. Representa a passagem da consciência puramente instintiva para uma consciência mais ampla, transpessoal. E como esses arquétipos se manifestam hoje em dia? Olha, as formas mudam, mas a dinâmica persiste. Pássaros podem virar jatos nos sonhos, a necessidade de contenção pode ser a busca por segurança financeira, o conflito eterno entre liberdade e segurança, aventura e disciplina, isso continua vivo. E os padrões da iniciação sob missão, contenção e liberação, eles oferecem um modelo psicológico atemporal para a gente buscar equilibrar essas forças e alcançar uma maturidade mais integrada e, quem sabe,
transcendente. Então, fazendo uma recapitulação da nossa análise, os mitos e símbolos antigos, como a gente viu no trabalho do Henderson, não são de jeito nenhum meras curiosidades históricas. São forças vivas na nossa psique. Com certeza. A gente explorou a jornada do herói na formação do ego, os ritos de iniciação para integração e transformação, a importância de integrar a sombra e a ânima, e esses símbolos de transcendência que nos convidam a ir além, rumo à realização do self. Exatamente. E compreender esses padrões universais que emergem espontaneamente nos nossos sonhos, na arte, nas narrativas, é uma ferramenta muito valiosa para o autoconhecimento. Ajuda a navegar as transições complexas da vida, buscando sempre aquele equilíbrio dinâmico, sabe? Entre as polaridades fundamentais da existência. Consciente e inconsciente, masculino e feminino. Instinto e espírito, liberdade e responsabilidade. Para finalizar, eu acho que fica uma reflexão, né, considerando esses padrões profundos, moldados por milênios de experiência humana e que ainda estão ativos dentro de nós. Que mitos pessoais ou símbolos recorrentes podem estar, talvez de forma sutil, guiando escolhas, sentimentos, direções na vida de cada pessoa neste momento, talvez esperando só para serem reconhecidos e compreendidos.